Deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo agora e que pode mudar completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. O Irã está vivendo a maior onda de protestos das últimas décadas. E não é exagero dizer isso. Estamos falando de um país que vive sob um regime teocrático há mais de 45 anos, desde 1979, quando a Revolução Islâmica derrubou o antigo governo e colocou os ayatolás no poder. Desde então, religião e Estado viraram uma coisa só. E quem discorda, paga caro. Hoje, segundo organizações independentes e vazamentos de informação, centenas de pessoas já morreram. Algumas estimativas falam em mais de 500 mortos. Outras, mais alarmantes, chegam a falar em milhares, mas é difícil confirmar porque o regime fez o que sempre faz quando está ameaçado. Cortou a internet do país inteiro. Sem internet, sem redes sociais, sem imprensa livre. O mundo vê só o que o regime deixa escapar. E mesmo assim, o que escapou já é pesado. Jovens sendo presos em casa. Manifestantes desaparecendo. E agora, um caso que chocou até quem acompanha o Irã há anos. Um jovem de 26 anos condenado à morte simplesmente por protestar. A acusação? Algo que soa surreal para quem vive fora dali. Fazer guerra contra Deus. No Irã, questionar o regime pode ser tratado como crime religioso. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais tensa. Enquanto isso, tudo acontece nas ruas. Os Estados Unidos entraram em cena. Donald Trump anunciou tarifas de 25% contra qualquer país que faça negócios com o Irã. Na prática, é um recado claro. Quem negociar com Teherã paga o preço. Pouco depois disso, veio outro sinal grave. EUA, França, Alemanha, Canadá, Japão e outros países mandaram seus cidadãos deixarem o Irã imediatamente. Esse tipo de alerta não é comum. E, historicamente, costuma vir antes de algo grande. Agora, junta tudo isso com outro dado que pouca gente está prestando atenção. A moeda iraniana praticamente colapsou. O real perdeu tanto valor que, em algumas conversões, chegou perto de zero frente ao euro. Isso é sintoma clássico de regime em crise profunda. E aqui vale uma pausa rápida, porque isso ajuda a entender o tamanho do problema. Quando o Irã era governado pelo Shah, antes de 1979, o país era uma monarquia autoritária, sim, mas muito mais integrada ao Ocidente. O Shah tinha apoio dos Ismail, investia em modernização, e o Irã era visto como uma potência regional estável. A Revolução Islâmica derrubou isso tudo. Criou um Estado religioso rígido, fechou o país, rompeu com o Ocidente e passou a sustentar grupos armados fora de suas fronteiras. Desde então, o regime sobrevive basicamente por 3 pilares: repressão interna, discurso religioso e inimigos externos. O problema é que esses 3 pilares estão rachando ao mesmo tempo. Internamente, o povo cansou. Não é só jovem universitário. É comerciante, classe média, mulheres, minorias étnicas, gente que antes sustentava o sistema. Externamente, o Irã está mais isolado do que nunca. Perdeu força no Oriente Médio, perdeu aliados, sofreu ataques diretos e expôs vulnerabilidades militares que antes eram tratadas como mito. E aí entra a pergunta que todo mundo está fazendo. Os Estados Unidos vão intervir? Especialistas estão divididos, mas alguns cenários aparecem com mais força. Tem gente no Congresso americano dizendo abertamente que é hora de apertar o cerco de vez. Outros analistas, principalmente europeus, alertam que uma guerra aberta seria um caos regional. O que parece mais provável, segundo quem estuda o assunto, é uma combinação de 3 coisas: pressão econômica brutal, ataques cibernéticos e apoio indireto aos manifestantes. Nada de tanques americanos entrando em Teherã amanhã, mas também nada de deixar o regime respirar. Se houver ataques militares, tudo indica que seriam pontuais, cirúrgicos, mirando infraestrutura, comando, inteligência. Mesmo assim, isso traria risco de retaliação contra Israel, bases americanas e aliados na região. E tem um detalhe importante que poucos comentam. Rússia e China estão estranhamente quietas. Elas observam, mas não se moveram para defender o Irã com força real. Isso diz muito. O Irã hoje está mais sozinho do que esteve em décadas. E enquanto governos calculam, o povo continua indo para a rua, mesmo sabendo que pode não voltar para casa. É por isso que essa crise não é só mais um protesto no Oriente Médio. Ela junta economia quebrada, regime envelhecido, pressão externa e um povo que perdeu o medo. Se isso vai terminar em queda do regime, guerra civil ou repressão total, ninguém consegue afirmar. Mas uma coisa é certa: o Irã não vai sair dessa igual entrou. Se esse tipo de análise te ajuda a entender o mundo além das manchetes, já deixa o like agora.
Isso faz diferença real para o canal continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você acha que mais gente precisa ouvir isso, compartilha. Geopolítica não é coisa distante. Ela bate na economia, na energia, no preço de tudo. Se inscreve para não perder os próximos capítulos, porque essa história está longe de acabar. E agora me diz, você acha que esse regime sobrevive? Ou estamos assistindo ao começo do fim?